Saudamos todos os servidores aqui presentes no auditório do Centro de Formação Profissional Padre José Anchieta, CEPAM, assim como os que nos acompanham de forma remota por todo o nosso imenso Amazonas. A participação de cada um é essencial para consolidarmos a integridade como princípio norteador do sistema de governança e gestão estadual. Informamos todos os presentes que este evento está sendo transmitido via YouTube, canal Seducnet e IPTV. Neste dia 2 de outubro de 2025, a Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, SEDUC Amazonas, realiza o lançamento do Plano de Integridade e do Código de Ética, Conduta e Integridade, apresentando oficialmente esses dois instrumentos fundamentais, elaborados em consonância com as diretrizes do Governo do Estado no âmbito do Programa Estadual de Integridade. Durante a programação, serão realizadas atividades sobre a importância e a aplicação prática desses instrumentos, além de temas transversais como a integridade e transparência na administração pública e a importância da ética e da integridade na fiscalização de contratos, convênios e fomento, a transparência, a prevenção de riscos e o fortalecimento da ética institucional. Senhoras e senhores, neste momento, assistiremos a um vídeo institucional. A educação pública no Amazonas reafirma e renova seu compromisso com a transparência, a ética e a governança. Valores que sustentam a melhoria contínua das políticas educacionais e o fortalecimento da confiança da sociedade. O Plano de Integridade e o Código de Ética, Conduta e Integridade da SEDUC-AM foram elaborados por um conjunto de servidores de diferentes áreas da Secretaria, trazendo olhares diversos e experiências complementares. A comissão responsável pela elaboração tem um objetivo comum: construir instrumentos sólidos que fortaleçam a transparência e a ética na gestão pública. É importante que a gente avance o máximo possível na transparência, na questão da ouvidoria. Nós precisamos ouvir exatamente qual que é a percepção das pessoas sobre o serviço que a gente presta. Às vezes a gente acha que está do caramba fazendo aqui o serviço, mas às vezes a gente está errando no banheiro, que precisa ser limpo. Às vezes a gente está errando no atendimento no hospital. Às vezes, a pessoa pode até chegar na unidade hospitalar, ter resolvido o problema dela, seja um exame, seja uma cirurgia, mas aí ela foi tratada mal pela recepcionista ou foi tratada mal lá no estacionamento pelo vigilante. Então, tudo isso acaba comprometendo o nosso serviço. Então, para que a gente tenha, que a gente possa avançar, é importante essa ausculta, é importante esse feedback do cidadão, da cidadã, para entender onde é que a gente pode melhorar. O lançamento do Programa de Integridade da SEDUC é um grande avanço para a Secretaria, um compromisso da organização, da instituição com a ética, com a integridade, no âmbito do Programa Estadual de Integridade. Isso representará para toda a administração pública, principalmente nesse caso para a SEDUC, para todos os servidores, alunos, familiares que fazem parte do sistema de educação do Estado, um compromisso com a ética, com a integridade, uma mudança de cultura no dia a dia da organização e da instituição. Então, a Secretaria de Educação dá esse grande passo no avanço do Programa de Integridade, se integrando ao programa estadual, e nós da CGE estamos à frente desse trabalho, dando todo o apoio à instituição e consideramos de grande relevância para toda a sociedade estadual.
A Controladoria Geral do Estado reconhece que a integridade é a base para a confiança social e para a construção de uma educação pública mais justa, inclusiva e responsável. Esse é um compromisso coletivo que fortalece a administração e garante que os recursos e esforços cheguem de forma íntegra a cada estudante amazonense. O Plano de Integridade representa um marco na forma como conduzimos a gestão educacional no Amazonas. Ele reafirma os princípios que orientam nossas decisões, colocando a ética, a transparência e a responsabilidade como valores permanentes de nossa atuação. Mais do que um documento, este plano é um guia para que cada ação da Secretaria Estadual e Desporto Escolar do Amazonas seja realizada com credibilidade, justiça e respeito à comunidade escolar. Nosso compromisso é assegurar uma educação pública, inclusiva, que valorize os servidores, respeite os estudantes e responda às demandas da sociedade. Com o Plano de Integridade, reafirmamos que a confiança da comunidade é a base para transformar a educação em um direito pleno, exercido com qualidade e dignidade para todos os amazonenses. A privacidade faz parte do Plano de Integridade. O Plano de Integridade fortalece o compromisso, assegurando que a gestão avance de forma ética, segura e transparente. A proteção de dados é um compromisso inadiável da SEDUC Amazonas. O Núcleo de Proteção de Dados assegura que as informações de estudantes, professores e servidores em geral sejam tratadas em conformidade com a LGPD. O Plano de Integridade representa um avanço essencial para a educação no Amazonas, pois além de reafirmar o compromisso da Secretaria de Educação com a ética, legalidade e a transparência na gestão pública, é também uma conquista para servidores, pais, alunos, fornecedores e a comunidade em geral. No Núcleo de Controle Interno, entendemos que diretrizes claras e objetivas são fundamentais para orientar a tomada de decisões e prevenir falhas. Desta forma, garantimos que cada recurso e cada ação sejam conduzidos com responsabilidade e foco no interesse público. Mais do que um instrumento de gestão, o Plano de Integridade é um compromisso com a sociedade, oferecendo credibilidade na educação e garantindo que nossa rede de ensino esteja cada vez mais preparada para atender com qualidade e respeito à comunidade escolar. O Plano de Integridade é um avanço muito importante para a educação no Amazonas. No dia a dia da escola, ele nos ajuda a garantir uma gestão mais justa e transparente. As orientações que ele nos traz facilitam o trabalho e permitem atender melhor estudantes, professores e famílias. Mais do que um documento, esse plano reforça que ética, responsabilidade e respeito precisam estar presentes em cada decisão que tomamos. É assim que, juntos, ajudamos a construir uma educação pública de qualidade. Esse plano é um marco para a governança pública, estabelecendo medidas para garantir a ética e a transparência em todas as ações da SEDUC-AM. Integridade é mais do que um princípio, é a nossa missão permanente. Na Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar, seguimos firmes em assegurar qualidade e ética, transformando vidas por meio da educação no Amazonas. Para compor o dispositivo de honra, convidamos a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar da SEDUC Amazonas, a senhora Arlete Ferreira Mendonça. Uma salva de palmas. O Controlador-Geral do Estado da CGE, o senhor Dr. Geibson Santos Justiniano. Uma salva de palmas. A secretária executiva da Secretaria de Educação e Desporto Escolar, SEDUC Amazonas, a senhora Rosana Freire Nunes. Uma salva de palmas.
A subcontroladora geral do controle interno da Controladoria Geral do Estado, CGE, a senhora doutora Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães. A senhora secretária do PADEAN, professora Terezinha Ruiz, uma salva de palmas. O plano de integridade configura-se como um instrumento de gestão de riscos e de fortalecimento institucional, voltado à prevenção, detecção, sanções e remediação de práticas de fraude, corrupção e desvios de conduta. Já o Código de Ética, Conduta e Integridade é um guia normativo de valores, princípios, direitos, deveres e sanções aplicáveis a todos os servidores públicos desta Secretaria, em consonância com a legislação vigente. O objetivo deste plano é estimular a cultura de integridade, responsabilidade e transparência em todas as instâncias da gestão educacional, alinhada às melhores práticas de governança e gestão pública. Dessa forma, este evento marca um passo essencial dentro do sistema de governança e gestão estadual, que prevê todos os órgãos e entidades do Poder Executivo elaborem e implementem seus próprios planos de integridade e códigos de éticas. Senhoras e senhores, neste momento eu convido para fazer uso da palavra o Controlador-Geral do Estado, CGE, doutor Geibson dos Santos Justiano. Uma salva de palmas. Bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar aqui inicialmente minha colega secretária, Arlete Mendonça. Parabéns, minha amiga, por esse evento, por esse lançamento do programa de integridade desta pasta tão importante que é a Secretaria de Educação. Cumprimentar também Terezinha Ruiz, tá sempre bom vê-la. Cumprimentar minha subcontroladora, Lúcia, tá, por todo o trabalho, por todo o empenho na nossa querida CGE. E também cumprimentar aqui a secretária executiva, prazer revê-la. Tá? Meus amigos, parabenizar a Secretaria de Educação por esse momento importante, né? Eu falo que nós temos um ecossistema do controle e esse ecossistema do controle tem alguns vetores. Tá? O principal dele, é lógico, são os programas de integridade, são programas que valorizam que os serviços públicos sejam prestados e realizados, promovendo ética, transparência, uma gestão de qualidade eficiente e pautada na legalidade. Então, eventos como esse são importantes para que a gente possa estar aprimorando a gestão pública, a gestão do governo do Estado do Amazonas. Eu não tenho dúvida nenhuma do que eu vou dizer agora. O governo Wilson Lima é o governo que mais investiu no ecossistema do controle. É o governo que mais investiu na CGE, na Controladoria Geral do Estado, que vem investindo também para que as demais unidades gestoras adotem boas práticas de gestão. E esse investimento não pode parar por aí. A gente só tem trabalhos de auditorias e de conformidade bem-sucedidos se a gente também tiver investimentos em transparência e ouvidoria. Tá? E ontem, não sei se quem teve a oportunidade de ver nas notícias, nós saímos no ranking da Transparência Brasil Internacional como o 9º estado mais bem pontuado em transparência e governança pública. Tá? Primeiro do Norte.
E esse ranking, Arlete, era um ranking que incomodava o Estado, porque ele é realizado a cada 3 anos, ele é um ranking que as organizações internacionais olham para ele é o ranking mais importante no cenário internacional, e nós saímos de 21º de 3 anos passados para 9º colocado e o primeiro Estado do Norte em transparência e governança pública. Então, esses investimentos não estão dando resultado, não foram à toa, estão sendo profícuos. Tá? A Controladoria Geral do Estado, no governo Wilson Lima, dobrou o seu orçamento e vai realizar o primeiro concurso da história desta pasta. Os auditores da Controladoria Geral do Estado serão auditores de carreira, e isso irá fortalecer o controle interno no governo do Estado do Amazonas e, com absoluta certeza, trará mais benefícios para a sociedade. Tá? Então, entre outros fatores, nós estamos hoje também ranqueados na transparência pública da Atricom, que internamente, no plano do cenário nacional, é o ranking mais importante. Nós somos selo diamante com 9,53 no outro ranking. No relatório preliminar, estamos no ano de 2025 com nota 10, o que indica que nós seremos o primeiro lugar. Tá. Eu já estou mais tranquilo para falar isso, porque ontem eu falei para o governador, 7 horas da manhã, numa ligação. Então, a gente está ansioso por isso. As mudanças aconteceram. No que diz respeito a controle propriamente dito, a gestão governo Wilson, desde 2019, vem apresentando, desde 2019, 100% dos pareceres, tá, para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. E desde 2023, foi o primeiro ano que todas as unidades gestoras do nosso Estado prestaram informações 100% para a CGE. E quem ganha com isso? A sociedade ganha, mas principalmente o gestor. Porque eu quero dizer algo que acontece sobre controle interno no nosso país. Tá? Isso desde o Executivo Federal, em relação também aos executivos estaduais e municipais. O principal trabalho de auditoria, até porque o controle externo não teria braço se ele não se apoiasse no controle interno, é do controle interno. Então, a hora que você tem para justificar, para corrigir, é quando você recebe a visita de uma equipe de auditoria. E nada melhor do que você ter aí um programa de integridade para entender, para nortear todos esses processos. Então, quando a unidade gestora, Arlete, recebe lá a auditoria, aconteceu isso, hein? Aconteceu já a partir do momento que eu estou à frente, né, da Controladoria Geral do Estado, ou seja, de 2023 para cá, no segundo mandato do governador Wilson Lima. Alguns colegas ligaram aqui: rapaz, você está mandando uma auditoria para cá, para que você está fazendo isso, Jameson? Eu falei, em primeiro lugar, não estou mandando nenhuma auditoria para aí. A auditoria tem que ir aí, porque isso está num calendário que é publicado todo ano em relação a essas visitas. E as visitas, né, Lúcia, que acontecem, elas estão norteadas por uma prática de auditoria que eu chamo de dupla visita. O que é a dupla visita? Chega a primeira visita, o primeiro trabalho, a controladoria lá, a equipe de auditoria aponta os problemas, aponta as irregularidades. E qual é o trabalho que vocês têm ali de 2, 3 meses? A oportunidade de corrigir. Significa que o controle interno trabalha com a perspectiva de colaboração com a gestão. E se você fizer esse trabalho, com absoluta certeza, o relatório ao final, que é aquele relatório que a gente manda para o Tribunal de Contas, estará com aprovação, ou com parecer de aprovação das contas. Isso vem acontecendo, tá? Que está a nossa subcontroladora, que conduz com maestria esse processo, que é a Lúcia, né, tão querida por todos, exatamente porque ela trabalha desse jeito. Ela trabalha com esse espírito de colaborar. Estou apontando algumas irregularidades. E mesmo assim, quando ao final o relatório, o nosso parecer, sai com reprovação de contas, nós criamos um recurso.
A última medida, o parecer já está lavrado ali, opinando pela reprovação das contas, mas a gente ainda assim, nós ligamos, eu ligo, é o trabalho final, o controlador liga para o secretário e diz o seguinte: meu amigo, vamos marcar uma reunião, chegue aqui, você vai entrar com recurso, tá? E nós vamos estabelecer um plano de ação. E você apresentando esse plano de ação, e aí é uma situação que é rápida, porque já está ali no final do processo, que é março, né? Todo mês de março, todo primeiro trimestre, que é quando a gente entrega esses relatórios para o Tribunal de Contas, e mesmo assim a gente chega lá e diz: apresente o plano de ação, a gente defere o recurso e quando manda o processo já manda com o recurso deferido e o plano de ação, para que naquele exercício a pessoa estabeleça um plano de ação corrigindo aquilo que foi apontado de irregularidade no exercício passado. Então, meus amigos, esse é o trabalho da Controladoria Geral do Estado. Nós precisamos muito das unidades gestoras. Nós temos hoje um programa estadual de integridade que eu chamo de Plano Geral, mas a gente respeita a autonomia das unidades. As unidades têm o poder e dever de também implementar seu programa estadual, seu programa de integridade específico, tá, especial, para que atenda às suas peculiaridades. E deve ocorrer isso, é interessante que ocorra isso. Se a unidade tem recursos, tem estrutura para fazer isso, é oportuno que faça isso. Mas se não tiver, está lá o programa administrado pela Controladoria Geral do Estado, que é o Programa Estadual de Integridade, para que a gente possa dar apoio. A gente vai estar realizando nos próximos dias uma contratação de uma consultoria que vai dar apoio a essa transferência de informações, de boas práticas em relação ao Programa Estadual de Integridade para as unidades que não têm o seu programa específico. Tá? Então, isso está na nossa pauta, temos recursos, temos um orçamento previsto já para isso. Tá? Tá no finalzinho do ano, mas a gente ainda vai conseguir concluir isso, se Deus quiser. Tá? Então, parabéns, Arlete, mais uma vez. É isso que a gente precisa, é esse engajamento das nossas unidades, e com absoluta certeza, nós não estamos conquistando isso sozinhos. É com o esforço de todos, de todas as pastas, de todos os secretários e de todo o corpo das nossas unidades gestoras, esse corpo humano tão valoroso, né? Que fica nas pontas entregando os serviços tão essenciais do nosso governo do Estado à população. Então, parabéns, sucesso e vamos em frente. Muito obrigado. Obrigado, Controlador-Geral do Estado, doutor Gebson dos Santos, Juliano, pela belíssima fala. Senhoras e senhores, neste momento, eu convido para fazer uso da palavra a secretária de Estado de Educação e Desporto Escolar da SEDUC Amazonas, a senhora Arlete Ferreira Mendonça. Uma salva de palmas. Bom dia. Meus cumprimentos ao interior do estado do Amazonas, que estão todos aí atentos nos assistindo. Aqui os presentes, nesta manhã maravilhosa, que tanto nos alegra. Eu quero cumprimentar aqui a nossa subcontroladora, a doutora Lúcia. Em nome dela, eu cumprimento o nosso dispositivo. Muito obrigado, doutora, pela sua participação, as orientações e tudo que nos faz, a cada dia, nos tornarmos servidores públicos melhores e de excelência. É importante, nesse momento, que nós estejamos atentos ao lançamento desse programa, que é de tamanha relevância para o nosso trabalho diário, no que diz respeito ao nosso serviço, secretária Terezinha, enquanto servidores públicos, para que todos nós estejamos envolvidos e sabendo que esse trabalho ele não é feito apenas por um setor, por uma equipe, mas por todos nós. E aqui eu quero fazer um cumprimento especial à secretária Rosana, a secretária executiva, porque tem sob sua responsabilidade aí o controle interno da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas, que é um setor de grande relevância dentro da secretaria, aonde faz todo o controle dos nossos contratos, das contas, para que nós possamos a cada dia alcançar esse trabalho de excelência no que diz respeito ao que fazemos
para a sociedade no serviço público. Como muito bem o Dr. Geibson colocou aqui, esses resultados são resultados que nos alegram, resultados que nos deixam privilegiados de poder participar de uma gestão que contamos com servidores envolvidos, comprometidos, assim como vocês, cada um nos seus setores, nas suas escolas, tanto na capital como no interior do estado, para que a cada dia o nosso trabalho ele seja transparente e de maneira que a sociedade entenda que esse trabalho ele é feito de fato para que a cada dia sejamos melhores e os serviços sejam melhores ainda. E é com imensa satisfação e senso de responsabilidade que participo deste momento, que representa um marco para a educação e para a gestão pública do nosso estado. Antes de tudo, eu quero registrar aqui os meus agradecimentos às autoridades aqui presentes, que nesse momento, representado aqui pela doutora Lúcia, cumprimento todo o trabalho que é feito dentro da Controladoria Geral do Estado, doutora. Nós sabemos que não é fácil estarmos numa posição de um órgão, de um setor, que ele tem ali, na sua essência, a fiscalização, o monitoramento. Mas, como muito bem o doutor Geibson falou, também se trabalha com as orientações, didaticamente dizendo como tem que fazer. E isso, de fato, é o nosso fazer todos os dias. E, dessa forma, eu também registro ainda aqui a minha gratidão especial aos secretários adjuntos dessa secretaria, que labutam todos os dias comigo, enquanto Secretaria de Estado, aos diretores de departamento, aos chefes de setores dessa secretaria, aos coordenadores distritais, regionais, tanto da capital como do interior do estado, que nos acompanham neste momento também. E aqui a presença de vocês, ainda que seja virtual, é a prova que a integridade precisa chegar a cada escola, a cada comunidade e a cada canto do nosso Amazonas, o nosso grandioso Amazonas. Senhoras e senhores, esse trabalho não começou hoje. O Programa Estadual de Integridade foi lançado pelo governador Wilson Lima em março de 2025, reafirmando o compromisso do governo do Amazonas com a boa governança e a transparência. É nesse contexto de avanço institucional que a Secretaria de Educação lança o seu plano de integridade, Código de Ética e Conduta de Integridade. O plano de integridade é um guia de princípios que reafirma os valores, sustentam nossa gestão, a ética, a transparência, responsabilidade e respeito. Ele orienta nossas práticas para que a cada ação da SEDUC Amazonas seja conduzida com credibilidade, justiça e compromisso social. A integridade se revela no cotidiano, na assinatura de um contrato, no atendimento a um servidor, no diálogo com um estudante ou no cuidado com cada processo administrativo. Por isso, este plano não é apenas da secretaria, mas de todos. Todos gestores, professores, servidores, estudantes e famílias. É na vivência coletiva que ele ganha força e significado. Também quero destacar que não há educação íntegra sem inclusão. Nosso Amazonas é marcado pela diversidade cultural, territorial e social. O nosso compromisso é que nenhuma criança ou jovem seja invisível e que a transparência seja também um instrumento de inclusão, fortalecendo a confiança, reduzindo desigualdade e garantindo respeito às singularidades de cada estudante. Outro pilar essencial é a valorização dos servidores. São eles que tornam a educação possível todos os dias. Um plano de integridade protege direitos, dá clareza a deveres e fortalece a motivação para o trabalho. Um servidor respeitado é capaz de oferecer uma educação mais humana, mais justa e mais transformadora. Encerrando aqui as minhas palavras, reafirmo que o plano de integridade da SEDUC Amazonas não é um ponto de chegada, mas um ponto de partida. É um compromisso permanente de avançar rumo à educação pública inclusiva, transparente e de qualidade, seja digna da confiança
da sociedade e capaz de construir um futuro melhor para todo o Amazonas, para todos os amazonenses. O meu muito obrigada e um bom dia a todos e que nós possamos todos os dias trabalhar diariamente com esse senso de responsabilidade, de comprometimento, transformando, doutora Lúcia, o nosso trabalho de fato em evidência para que todos vejam, porque não é somente o que falam, é o que veem e é exatamente o que estão vendo, é o nosso trabalho que está sendo transmitido todos os dias com o nosso fazer diariamente aqui, em cada ação que vocês, servidores, fazem. Então, meu muito obrigada ao trabalho de todos vocês e que nós possamos ter hoje um dia de muito sucesso e excelente para que nós possamos transmitir e compartilhar tudo isso que vocês vão presenciar aqui com os pares de vocês, em cada setor que vocês estão todos os dias. Muito obrigada, uma excelente manhã a todos. Obrigado, secretária Arlete, pelas belíssimas palavras. Dando continuidade à nossa programação, convidamos a secretária executiva de Educação, a senhora Rosana Freire, para vir até aqui à frente ao palco e, junto com as autoridades da mesa, descerrarem a placa simbólica de lançamento do Plano de Integridade, Código de Ética, Conduta e Integridade da SEDUC Amazonas. Vamos lá contar todos juntos no 3. 1, 2, 3, já! Está encerrado a placa. A placa simbólica do lançamento do Plano de Integridade, Código de Ética, Conduta e Integridade da Secretaria de Educação do Estado do Amazonas. Mais uma vez, uma calorosa salva de palmas para esse momento ímpar. Neste momento, a secretária Arlete fez a entrega de fará a entrega de um exemplar impresso do Plano de Integridade à secretária e às autoridades presentes. Mais uma vez, uma salva de palmas. Só um momento para o registro oficial, nosso fotógrafo da Ascom lá atrás, próximas câmeras. Obrigado. Agradecemos às autoridades que compuseram esta mesa solene e pedimos que retornem aos seus assentos. Mais uma vez, uma salva de palmas para todas as autoridades. Dando continuidade à nossa programação, convidamos a subcontroladora geral de controle interno da Controladoria Geral do Estado, da CGE,
doutora Lúcia de Fátima Ribeiro Magalhães, para ministrar a palestra intitulada Integridade e Transparência na Administração Pública. Natural do Rio de Janeiro, graduada em Arquitetura e Urbanismo e em Direito, com especialização em Auditoria Interna e Externa e formação em Compliance e Gestão Corporativa. Possui ampla trajetória em órgãos de controle, tendo atuado na Secretaria do Patrimônio da União e no Tribunal de Contas da União. Desde 2019, exerce a função de Subcontroladora Geral de Controle Interno da CGE. Com a palavra, a doutora Lúcia Magalhães, uma salva de palmas. Fique à vontade. Bom dia a todos. Obrigada pelo convite, obrigada, secretária Arlete, secretária Terezinha Ruiz, todos que estão aqui, todos que compõem a SEDUC. Fico muito feliz de estar aqui, já estive aqui com vocês em outros momentos, em algumas premiações que algumas escolas receberam, e eu sempre digo que só há uma possibilidade da gente mudar o nosso país, por meio da educação. Então, na mão de vocês está a possibilidade, de nós termos um futuro diferente. E nada melhor do que discutir a integridade na SEDUC, nas escolas, com as crianças, com as famílias, para que a gente tenha uma geração futura, tenhamos uma sociedade daqui a alguns anos em que integridade seja uma palavra comum, seja uma palavra corriqueira, em que a gente não precise estar lançando um programa estadual de integridade, porque isso fará parte da nossa sociedade. Às vezes a gente fica muito feliz e é matéria da imprensa, notícia nacional, quando alguém encontra uma carteira e essa carteira é devolvida, é entregue à polícia. Quem encontra, seja num carro, seja num ônibus, no metrô, e se torna notícia nacional. No Jornal Nacional é manchete. Foi encontrada uma carteira e foi devolvida. Deveria ser? Não. Esse é um ato que não precisaria ser notícia, ele deveria ser uma rotina para a nossa sociedade, ele deveria estar no sangue, no nosso sangue. Mas a gente ainda precisa discutir sobre isso, Eu não sei se a apresentação já está aí, se eu já passo, se vocês já colocaram, já. Então, eu fico muito feliz por estar aqui na SEDUC. Vejo que o futuro está nas mãos dos professores, diretores, de todos vocês, que no dia a dia estão orientando crianças e famílias para um comportamento íntegro, um comportamento ético. Então, é importantíssimo. Hoje vocês estão tendo um filho, que é o programa de integridade, nasceu. Agora vem a tarefa mais difícil, que é criar o filho. Ter o filho, a gente passa 9 meses grávida, é uma ansiedade, vai vir bem, vai vir com saúde, nasceu aquela alegria. No dia seguinte, a gente diz, e agora, o que eu faço? Quando eu estava grávida da minha primeira filha, a minha irmã falou, Lúcia, você vai ver que depois que nasce, a gente pensa que era uma boneca, que a gente pode colocar no guarda-roupa e voltar horas depois, não pode mais. E é isso, nasceu, a gente tem que criar. E é isso que agora a gente precisa, e a SEDUC precisa fazer com o plano de integridade, porque se não criar, não terá valido a pena ter tido esse filho. Então, ele precisa ser vivo, e aqui está com todo o interior, com todas as escolas, ouvindo, participando desse processo, para que se torne uma rotina dentro da instituição, na parte administrativa, na área pedagógica, nas escolas, na merenda escolar, no transporte, enfim, a integridade seja uma palavra corriqueira. Aqui a gente vai conversar um pouquinho sobre integridade e transparência e o que nós da CGE temos orientado. Como o doutor Geibson disse, o nosso papel de controle interno é muito mais de orientação, de apoio, do que fiscalizatório, e punitivo não é.
O controle interno não tem papel punitivo. Então, nós e a unidade de controle interno de vocês, eu sempre digo, quem é o principal amigo do gestor na instituição? A unidade de controle interno. Se a instituição tem uma unidade de controle interno forte, diminui as chances dela ter problemas. Então, toda vez que a gente tem, toda instituição que conta com o apoio do gestor para um plano de integridade, para o fortalecimento do controle interno, o principal beneficiado é o próprio gestor, além da sociedade, porque terá uma boa prestação do serviço público. Então, falar sobre integridade, a gente precisa primeiro pensar o que é ser íntegro na administração pública. O que é a integridade, gente? O que é a ética? E aí, eu sempre falo, agir certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Fazer aquilo que a gente tenha coragem de contar para os nossos travesseiros. Eu tenho coragem de deitar à noite e dizer, eu hoje fiz isso, 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 isso. Se eu tenho essa coragem, eu agi com integridade. Se eu não tiver coragem de contar nem para o meu travesseiro o que eu fiz, pode ter certeza que aquele ato não teve integridade nem foi ética. E às vezes acontece. Quantas vezes, né? Vou avançar um sinal. Ou quantas vezes a gente avança o sinal e depois diz, meu Deus, graças a Deus não atropelei ninguém. Agir com integridade e ética, claro que não. A gente tem coragem de dizer isso para alguém? Não. Normalmente a gente nem avisa, espera a multa chegar do Detran. Então, isso é integridade. É a gente fazer o que é certo, fazer o que é correto, independente de alguém estar nos olhando, independente, já que a gente está falando em órgãos de controle, independente do TCE vir aqui olhar o que a gente fez, independente da CGE vai dizer, independente do que o outro precisa ou não precisa, isso é o que é demandado de mim. E aí a gente pode cometer pequenas falhas de integridade no dia a dia que a gente nem percebe. A gente falta, às vezes, o trabalho, ou a gente não cumpre a nossa carga horária, ou a gente está estressado, não transmite o que a gente precisa fazer, ou a gente não recebe o cliente, a sociedade, como a gente deveria atender. Então, são pequenos atos que, no dia a dia, comprometem a nossa atuação, né? E a gente precisa ter sempre essa ideia de que nós precisamos atuar sempre com ética. E a transparência no serviço público? O doutor Gebson falou aqui o tanto que nós, no estado do Amazonas, evoluímos nos últimos anos. É o dever de dar publicidade. Nós gerenciamos recursos públicos, prestamos um serviço para a sociedade. O nosso principal cliente e o nosso principal chefe é a sociedade. É para ela que nós devemos dar satisfação. Então, para ela que a gente precisa publicizar todos os nossos atos. Então, a boa transparência está intrinsecamente ligada a uma boa atuação ética e com integridade. Porque se eu omito informações, se eu não posso dar aquelas informações, com certeza tem algum problema ali. Então, é muito bom a gente ver que o nosso Estado está no índice que a Tricom, que os tribunais de contas avaliam, no nível 10, né, com nota 10, como o doutor Gebson falou, e que na Transparência Internacional nós saímos do 21º lugar para o 9º, avançamos muito em 3 anos. Isso significa que nós estamos atuando com mais publicização dos dados, que a gente está informando mais para a sociedade. Com isso, nós somos mais cobrados, é claro, e a gente precisa estar disposto a responder à sociedade, a atender às demandas, porque a sociedade está nos demandando e procurando, para que ela tenha as informações corretas, inclusive de que a nossa atuação tem princípios de integridade e de ética na condução dos nossos trabalhos. Como o doutor Gebson comentou aqui, né, cada instituição tem o seu plano de integridade porque tem as suas especificidades, né? Os riscos à integridade que a SEDUC enfrenta não são os mesmos que a CGE enfrenta, não são os mesmos que a Secretaria de Saúde enfrenta. Por isso, cada instituição precisa ter o seu próprio plano de integridade, como vocês passaram aqui, com vários colegas, vários setores, debatendo o que é a ética aqui na SEDUC.
como prevenir a corrupção internamente, como prevenir pequenos atos de corrupção, grandes atos de corrupção, como prevenir o assédio moral, como prevenir o assédio sexual. Discutir esses assuntos quer dizer que antes havia corrupção? Não. Não quer dizer que até ontem havia corrupção e agora lancei um plano de integridade e não tem mais. Não é isso. O que a gente discute e incentiva é discutir o assunto. Isso aqui a gente não deve fazer porque é uma quebra de ética, é um ato antiético, é uma quebra de integridade. Às vezes a gente faz porque a gente não sabe que é. Eu não sei que aquilo eu não deveria fazer. Ok, agora a gente sabe que não pode e não vamos mais fazer. E nós vamos discutir quais são os riscos que eu enfrento. Eu já praticava essas irregularidades? Não, mas agora a gente está debatendo. Esse é o convite. Caso houvesse alguma quebra de integridade, a gente vai lutar para que ela não haja mais. Dentro dessa discussão, vocês já passaram por isso quando estava elaborando, e agora no plano de ação, dois grandes instrumentos que todos que estão atuando com o plano de integridade começam muitas vezes, é o debate sobre assédio moral e sexual. Isso é uma grande quebra de integridade. E isso é difícil combater, isso é difícil debater. Às vezes a gente pensa nos atos de corrupção, que é o desvio de recursos, que a gente não pode aceitar, mas a gente também não pode aceitar os casos de assédio. Só sabem o que é quem passa, quem sofre. Então, debater de peito aberto, discutir o assunto, qual é o resultado? É o fortalecimento da instituição, é o fortalecimento da organização, é o fortalecimento dos processos de trabalho. Então, o programa de integridade ele traz para a organização inúmeros benefícios, entre eles a maior confiança dos stakeholders, a maior confiança da sociedade, a maior confiança dos alunos, das famílias, de todos os que participam do processo. Então, saber que ali eu tenho uma instituição que não é conivente com situações de quebra de integridade, a gente cria um bloqueio, a gente cria uma onda de sucesso, uma onda, alguém diz, não adianta eu fazer isso porque não vai dar certo. Uma vez eu participei de uma organização, de um evento, e um advogado, e era um evento no judiciário, e um advogado disse que ele teve um cliente que falou para ele assim, olha, a minha ação caiu, isso lá no Rio de Janeiro, tá? Que eu sou do Rio e esse evento aconteceu lá e o advogado comentou. A minha ação caiu com o juiz federal, disse lá o nome. Você conhece alguém que tem acesso a esse juiz? E o advogado falou assim, olha, a única coisa que eu sei sobre esse juiz é que se eu conhecesse, era melhor eu não dizer. Porque se eu chegar com ele e disser, olha, eu conheço alguém, você pode me ajudar? Possivelmente a decisão dele será pior do que seria se eu falar qualquer coisa. Ou ele vai se afastar do processo. Então, esse é o comportamento que a gente tem que esperar de todos. É isso que a sociedade, que os stakeholders têm que saber. Não adianta eu tentar aquilo porque eu não vou conseguir. Não adianta, o fornecedor tem que pensar, não adianta eu tentar prestar um serviço lá na SEDUC e dizer para o fiscal, quebra meu galho, o fiscal não vai quebrar. E o fiscal não vai compactuar com o fornecedor, não é porque ele esteja com receio de que alguém esteja vendo o que ele está fazendo. Ele não vai fazer porque ele sabe que não pode fazer, porque esse assunto foi debatido internamente. Então, o que a gente espera é realmente a melhoria da imagem organizacional, a melhoria da prestação do serviço, a melhoria da qualidade da aplicação do serviço, dos recursos públicos, que são escassos. Todo dia, vocês aqui na SEDUC, né, que é o segundo maior orçamento, eu acho, do Estado, né? Atrás só da SES, mas enfrenta dia a dia dificuldades de operacionalizar, porque a demanda é muito grande. Então, a gente precisa melhorar a qualidade do gasto, mas enfrentamos diversos desafios.
não temos dúvida. O primeiro deles é a cultura de resistência, né? Nós já estamos acomodados, debater sobre esse assunto, sair da minha zona de conforto, abrir um espaço para conversar sobre integridade, sobre esse tema, uma resistência também, porque muitas vezes diz, poxa, você está querendo dizer que eu pratiquei ato de quebra de integridade, que eu fui corrupta, enfim, diversas situações em que leva a gente a esse desconforto. Temos uma situação de falta de capacitação, de falta de treinamento, é muito difícil implementar esses programas, há uma certa resistência, um desconhecimento, a gente tem que investir, né, na capacitação, no treinamento, na operacionalização, como vocês estão fazendo aqui na SEDUC, por meio de diversos trabalhos que podem evitar que aconteça aqui dentro. Situações de conflito de interesses, recebimento de vantagens indevidas, conivência com algumas falhas, deixa para depois a gente resolve isso, uma relação com os fornecedores, coitado daquele fornecedor, está tão difícil a situação para ele, a economia está difícil, o Estado atrasou o pagamento, vamos deixar para depois, vamos deixar para lá, e a gente vai acumulando uma série de possíveis falhas, de possíveis comprometimentos da integridade. Há pouco tempo eu estava conversando com o pessoal de algumas organizações que os fornecedores reclamam. O Estado atrasa o pagamento, por isso que eu não faço o bom serviço. Quem obriga o fornecedor a entrar numa licitação? Não que o Estado possa atrasar o pagamento, de forma alguma. Mas o fornecedor ele também não é obrigado a prestar o serviço. Então, existe ali uma reciprocidade. Se eu não tenho condições de prestar o serviço, então eu não entro naquela licitação e eu não vou prestar o serviço. Por outro lado, a gente precisa ter condições de pagar o fornecedor no tempo correto. Para isso, a gente precisa ter uma boa qualidade da aplicação do recurso público. A gente precisa ter condições. Então, a gente vive o cachorro correndo, o gato correndo atrás do rabo, porque um não consegue ter uma boa arrecadação, uma boa aplicação, e do outro lado não presta o bom serviço. A gente tem que quebrar com isso, né? Isso são grandes desafios para o programa de integridade e que a gente precisa, de fato, nos comprometermos com a ética, nos comprometermos com a integridade, minimizando, a gente nunca acaba, mas a gente precisa minimizar os conflitos de interesse, possíveis vantagens indevidas, conivência, mau uso, né? Uso do poder com os fornecedores, pedir algum benefício pessoal, não podemos fazer isso. A gente tem que sempre saber que aquilo ali não pode. O não é não. O não é não em todas as circunstâncias, né? E como que a gente consegue isso? Com encontros como esse, com a discussão aberta, falar sobre o tema, não nos escondermos. Eu não falo em corrupção. Se eu falar em corrupção, significa que eu sou corrupta. Não, eu tenho que falar em corrupção, sim. Eu tenho que falar em assédio. Eu tenho que debater nas escolas o que é o assédio, o que o professor pode ou não pode fazer, o que o aluno pode, porque também existe o inverso, né? Também existe as famílias que assediam os professores. Então, discutir isso com as famílias, isso não pode, isso pode, isso é esperado, isso não é esperado. Então, como uma comunicação formal, uma comunicação transparente, uma comunicação clara, relatórios regulares de fiscalização, recusar presentes, recusar hospitalidades, analisar e avaliar e minimizar os riscos, e caso percebamos que algo está acontecendo que pode não ser correto, ter coragem de procurar a alta administração, ter coragem de procurar o superior e dizer, olha, eu estou preocupada com essa situação, eu estou preocupado com isso aqui, a gente precisa dar uma olhada nisso, vamos corrigir, você precisa voltar. A alta administração, aqui a secretária Arlete, também a secretária Terezinha, são as principais responsáveis para que esse filho seja criado. Então, precisa estar permanentemente junto, apoiando os servidores, com a porta aberta
para receber qualquer um que diga, olha, tem algo acontecendo aqui que não é bom, vamos trabalhar junto para tentar melhorar. Então, a gente precisa implementar algumas boas práticas que vocês já estão fazendo e vão agora com o plano de ação, fortalecer o órgão de controle interno, a unidade de controle interno, fortalecer a comissão de integridade. Já tem a comissão de integridade para o plano de ação? Já está atuando? Legal. Então, precisa ser fortalecida, porque vai encontrar uma resistência no dia a dia. A gente já tem tanto serviço, lá vem aquele pessoal da integridade de novo para a gente parar aqui. Então, é preciso convencer a todos de que não estou parando o trabalho, não estou perdendo tempo, eu estou ganhando tempo para melhorar a qualidade do meu serviço. Capacitar todos, né, em ética, em governança, vocês todos são professores, uma facilidade imensa de transmitir, de receber, muito mais do que todos nós fora da SEDUC. Investir em tecnologia, inteligência artificial, o que é possível fazer, o que é possível a SEDUC fazer para dar garantia aos fiscais de contrato de que, quando eles disserem que o serviço foi executado, de fato ele tem a tranquilidade de que foi executado. Vocês enfrentam diversos desafios, porque a merenda escolar é no interior todo do Estado, o transporte escolar no interior do Estado, a manutenção das escolas no interior do Estado. Aqui a gente está falando da integridade com os fornecedores. Como dar garantia para o pessoal da engenharia? Quem é da engenharia aqui? Tem alguém? Como dar garantia para os colegas da engenharia que eles podem atestar que o serviço foi executado numa escola lá no interior com qualidade e eles terem tranquilidade sobre isso? Pode haver uma quebra de integridade ali muito grande, pode haver um conluio entre um fornecedor e alguém que eles não tenham conhecimento, mas eles fazem parte. Então, tudo isso precisa ser discutido e hoje a gente tem a inteligência artificial que pode nos ajudar. Então, debater internamente, encontrar soluções para essas dificuldades, faz parte desse processo de criação do nosso filho, do programa de integridade. Estimular valor de responsabilidade. Tem instituição aqui no nosso estado, que aqui no Amazonas, organizações já que têm plano de integridade há alguns anos, né, porque as empresas saíram na frente, porque a 13.303, a lei das estatais, exige das estatais programa de integridade, então todas elas já têm bem antes do que nós da administração direta. E algumas instituições fazem eventos como Gincana da Integridade, Semana da Integridade, disputa entre os setores, Gincana, e isso é tudo muito dinâmico, né? Todo mundo gosta de uma competição, todo mundo gosta de ganhar uma medalha. Então, aqui na SEDUC, os desafios são maiores, porque é uma instituição muito maior, com N escolas, cada escola é uma unidade independente, que talvez precise de um programa independente ali. Então, o trabalho da comissão, o plano de ação, tem que pensar em todas essas vertentes, mas existem diversas possíveis soluções ou possíveis alternativas de trabalho, né? Então, aquelas como a CGU faz, as redações, os artigos, e debater a integridade com os alunos, com os professores, com os diretores, de forma descentralizada. Enfim, existem diversas formas, né, de implementar esse plano, de dar continuidade a ele, que possa, ao final, a gente ter a integridade como um valor essencial da nossa atuação. A integridade não como algo que seja excepcional, mas a integridade como algo que seja da nossa rotina, né? E como, então, fazer o link entre a integridade e a transparência, gente? São duas faces de uma mesma moeda. Se eu tenho uma boa transparência, eu tenho um bom insumo para ter uma boa integridade, né? Então, a transparência ele é um instrumento de estímulo ao controle social, e o controle social nos ajuda, nos retroalimenta para que a gente possa avaliar a nossa integridade. Como o Dr. Jefferson disse, e acho que foi até no vídeo
que o governador falou, a gente precisa ouvir a sociedade. Sim. Então, todas as demandas que vêm da sociedade, as reclamações, as denúncias, as representações, no primeiro momento, o que a gente diz? Esse cidadão quer me atrapalhar, esse cidadão está me perseguindo, esse cidadão não vê que eu estou trabalhando, mas o que será que aquele cidadão disse, que fundamento de verdade tem ali, que possa ser útil para a minha instituição? Então, a gente precisa, por meio da transparência, estimular o controle social, e a gente precisa ter na sociedade o nosso apoio, mais um apoio para o nosso plano de integridade, para o desenvolvimento da nossa organização. A transparência é uma imposição legal, né? Não é um querer, mas é um dever, mas ele previne a corrupção, porque a gente consegue ter a sociedade ao nosso lado. A gente precisa trazer a sociedade, principalmente a SEDUC, que é uma secretaria espalhada pelos 62 municípios. Então, se nós pudermos contar com a colaboração da sociedade para nos ajudar a prevenir possíveis falhas, quem é o principal beneficiado? Além da sociedade, a própria SEDUC. Porque muitas coisas podem acontecer sem que quem está aqui saiba, sem que a secretária tome conhecimento, sem que os dirigentes tomem conhecimento. Então, a gente conseguir que a sociedade nos ajude a prevenir, a gente precisa utilizar essa potencialidade, né, da obrigatoriedade da lei de portagem da transparência, de informações, estimular o cidadão não para uma atuação de perseguição ou uma atuação política, porque a gente sabe que acontece, mas verificar daquela informação da sociedade, do controle social, que possa nos ajudar a implementar e a dar continuidade ao nosso plano de integridade, que é o assunto que a gente está debatendo aqui. Então, existem várias formas, né, de nós trazermos a sociedade ao nosso favor, de trazermos a sociedade para nos ajudar. E a SEDUC tem uma capilaridade enorme, atende a... Quantos alunos tem na SEDUC? Servidores, são 35 mil servidores, né? Quantos alunos? Vezes 5, né? Temos 1,5 milhão de cidadãos amazonenses vinculados à SEDUC, uma média de 5 pessoas por família, né? Vamos dizer que seja 1 milhão e pouco amazonenses vinculados à SEDUC. Então, 1,5 milhão de amazonenses ou de cidadãos do nosso Estado que serão atingidos pelo programa de integridade da SEDUC. Então, a importância de vocês, não tem dúvida, né, que talvez seja o principal ou, junto com a SES, os dois principais programas que podem alterar o nosso Estado. A SES, que atende as pessoas no momento de maior vulnerabilidade, com problemas de saúde, e que vocês que formam os cidadãos, que formam a nova geração, que formam os novos políticos, empresários, professores e etc. Então, junto com a sociedade e utilizando a transparência, vocês podem, de fato, implementar, né, um grande programa de integridade, fazer com que daqui a 20 anos, 30 anos, né, as minhas netas já serão mães, já serei bisavó, talvez, né? Com certeza, se Deus quiser. Então, já teremos uma nova sociedade, espero, né? E nas mãos de vocês está esse compromisso aí de ajudar a mudar o Brasil, né? Obrigada a todos, gente, obrigada, secretária Arlete, secretária Terezinha, parabéns a todos, o pessoal Marjorie, Bruno, o pessoal da UCI, que trabalhou arduamente, junto com a Comissão de Integridade, para nascer o filho. Nasceu, agora precisa criar. Tá bom, gente? Parabéns, obrigada, viu? Obrigada a todos. Obrigado, doutora Lúcia Magalhães, mais uma vez, uma calorosa salva de palmas para a nossa palestrante desta manhã.
Senhoras e senhores, estamos chegando ao término deste primeiro momento desta manhã, que à tarde ainda teremos uma outra programação. Registrar a presença, já mencionada, inclusive, pela nossa secretária, da secretária executiva de Junta Pedagógica, a senhora Georgette Borges, a nossa secretária executiva de Junta da capital, professora Edilene Ferreira Pinheiro, a secretária executiva de Junta do Interior, Ana Maria Araújo, o coordenador geral das comissões da OAB do Estado do Amazonas, o senhor Cássio Clay Farias Aguiar, ao qual eu peço a todos uma calorosa salva de palmas e agradecer por estarem prestigiando este evento. Damos assim por encerrada a programação da manhã do nosso evento de lançamento do Plano de Integridade e Código de Ética, Conduta e Integridade da SEDUC Amazonas, ao qual agradecemos à comissão organizadora desse plano. Agradecemos com muito respeito e consideração a presença de todos que estiveram conosco aqui no auditório do CEPAM e também daqueles que nos acompanharam de forma remota, tanto da capital quanto dos diferentes municípios do interior do Amazonas, por meio da transmissão online.